O pequeno leão Mufasa se perde de sua família e vai parar numa região distante onde faz amizade com outro leão filhote, o Taka, que é herdeiro de uma linhagem real. Porém, anos mais tarde, quando o território dele sofre uma invasão por uma alcateia hostil, os dois jovens leões são obrigados a se unir a outros desgarrados numa aventura em busca de um paraíso lendário. Olá, leões aventureiros! Olá, leonas aventureiras! Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje chega aos cinemas a primeira continuação dos live action da Walt Disney. Quer dizer, frequência de uma animação que busca o realismo, mas você entendeu. E pudera que tá tendo continuidade, né? Já que o primeiro Rei Leão bateu a incrível marca de 1 bilhão e 662 milhões de dólares nas bilhetérias. O que indicou ao estúdio que é muito vantajoso continuar investindo nessa franquia. Se vai dar bom financeiramente, o que viabilizaria outros filmes dessa franquia, a gente deve descobrir nas próximas semanas. Por enquanto, o que eu posso dizer é se eu acho que estamos diante de uma grande obra e que valores e outros nem tanto ela apresentaria. Já Elson? Beleza, então apenas mente sim, bora! O personagem que cospe na cara do perigo é o Scar? O protagonista é um bovino porque Mufasa a vaca? No Coisa de Nerd, a rainha Nilce e o Rei Leão? Tudo isso e muito mais, agora! Eu não gosto de alimentar expectativa a respeito de um filme para evitar criar um material na minha cabeça que, se não for correspondido, só vai me trazer decepção. Porém, sendo humano e, portanto, falho, ao entrar em contato com o material promocional de Mufasa, o Rei Leão, eu não consegui evitar de alimentar dois pré-julgamentos. Felizmente, para minha experiência, eu acredito que foram pré-julgamentos positivos e que ainda se concretizaram. O primeiro diz respeito à atenção dos realizadores quanto a uma das maiores contestações que o remake de O Rei Leão de 2019 recebeu. Me refiro à busca pela fidedignidade extrema dos personagens animais que acabou por eliminar quase que por completo suas expressões, dificultando assim uma maior conexão do público com eles. Do jeito que tava, parecia mais uma tentativa de encaixar uma história num documentário do Animal Planet. Impecável tecnicamente e uma conquista de efeitos visuais de deixar o nosso queixo estatelado no chão ao compor animais com visuais, movimentações e texturas irretocáveis. Já artisticamente me pareceu faltar sensibilidade para notar a emoção limitada dos personagens. Entretanto, desta vez, desde os trailers preliminares, já deu para perceber que a direção aceitou um pouco mais a natureza fantasiosa do projeto e permitiu que os bichos tivessem expressões. Afinal, eles já estão se comunicando verbalmente, não só entre si, mas entre outras espécies, que mal haveria em colocar eles para se comunicarem facialmente também, não é verdade? É verdade! Então, gostei muito desse aprimoramento aqui em Mufasa. Pelo menos os leões e o mandril, que é o Rafiki, que dominam a narrativa, puderam comunicar mais seus sentimentos através dos olhares. Medo, imponência, vergonha, ódio, paixão, alegria, tristeza, orgulho, decepção, confiança, desconfiança. Para tudo isso, houve aquela maior modulação de suas carinhas que a gente sentiu falta no filme anterior. Até aos Azul, que mesmo faltando um pouco mais de expressividade facial, dado o fato dele ser uma ave e ser difícil de modular expressões faciais, deram um pouco mais de malemolência, permitindo que ele se tornasse um pouco mais cativante e comunicativo corporalmente. Agora, eu só não creio que esse acerto tenha se estendido ao Timão, que é pequeno e acelerado e não dá para ver muito bem, e ao Pumba, cuja anatomia não favorece mesmo a expressividade, sem que os realizadores aceitassem cair de cabeça na fantasia. O que não aconteceu aqui, mas que eu mesmo não me oporia, pois eu acho que tinha muito espaço para ir um pouco além, sim. Se são animais completamente criados digitalmente, não vejo mal algum em aproveitar a liberdade que tal técnica proporciona para deixar eles soltarem toda a emoção facial e corporal que eles podiam soltar, sem todo esse apego ao realismo naturalismo que, neste caso, limita a emoção da obra. Principalmente se tratando de um filme musical, pois esse fator abre margem para momentos visualmente mais viajados. Oportunidade que a animação clássica aproveitou, mas o remake de 2019 não. E agora em Mufasa, se eu notei um avanço no quesito expressividade, como eu já falei, no aproveitamento dos números musicais, para mim preservou aquele mesmo paradigma do filme anterior, aquele alto limite provocado pela busca incessante do realismo. Claro, há canções que não demandam de uma coreografia mais mirabolante ou de devaneios visuais. Basta colocar os bichinhos cantarolando enquanto se olham ou correm e tá tudo certo. Porém, ao fazer isso em todos os números musicais, inclusive aqueles mais enérgicos, acaba derrubando o filme numa repetição que, por sua vez, leva à monotonia. É aquilo
aquilo que eu falei no vídeo do filme anterior. Estão lá os personagens cantando enquanto só fazem correr pra lá e pra cá pela savana. Uma pena que novamente tenham caído nisso, porque são boas as músicas. Não creio que cheguem naquele patamar icônico das canções de O Rei Leão e nem no patamar que o próprio compositor daqui, de Mufasa, Lin-Manuel Miranda, já alcançou. Mas muito me agradam os arranjos com grande riqueza de instrumentos, enquanto preserva ainda uma sonoridade que remete à África. Muito me agradam os coros, muito bem posicionados para intensificar a emotividade da música. E muito me agradam também os duetos propostos pelo compositor, com vozes que se intercalam, às vezes se cruzam, mas sem jamais prejudicar o balé sonoro, sacomé? De modo que me pareceram enfraquecidas por sonorizar momentos com a coreografia de cena sempre tão contida. Não que a direção de Barry Jenkins seja sem inspiração. Quer dizer, para os momentos musicais eu achei sim. Mas para os demais momentos de movimentação, de agitação, como nas sequências de aventura e ação, eu acredito que ela tem fortes atributos. Mufasa, o Rei Leão, é um filme enérgico, que nunca parece descansar. Aí, para isso, Jenkins está sempre tirando um recurso novo da cartola e sempre arruma um jeito de transicionar bem para que a firula se adeque bem à levada geral. Desta forma, além de uma condução digna na busca do espetáculo e da alucinação, enquanto filme de ação e aventura, a gente também pode apreciar planos subjetivos, mostrando a visão de determinado personagem, close na cara do leão como se tivesse uma câmera de aventura presa a ele, uma câmera que mergulha e emerge da água durante as sequências aquáticas, aquele efeito de câmera dolly zoom em que o zoom é dado enquanto a câmera se afasta, gerando uma distorção na profundidade do enquadramento, o que serve até como uma referência à animação original quando Simba percebe a manada de búfalos. E falando nessa cena, aqui também tem uma envolvendo manada que Jenkins retrata com bastante proficiência, com planos altos e gerais para que a gente tenha uma plena percepção do tamanho da encrenca e planos baixos e próximos para que a gente sinta o peso das patadas dos elefantes e o risco que isso implica aos mocinhos. Agora, uma queixa que eu tenho a respeito das sequências mais atribuladas de Mufasa é que, enquanto os leões estão calados, foram muitas as circunstâncias em que eu tive dificuldade de distinguir quem é quem. Em especial, essa confusão aconteceu com Mufasa e o Taka, que até tem certas diferenças físicas, mas a depender da atribulação das cenas, elas acabam não sendo suficientes para uma fácil distinção. Possivelmente essa é mais uma herança da intensa busca pelo realismo do filme. Eliminaram mais características próprias de cada leãozinho para naturalizar os bichos e tornar eles mais próximos do que a gente concebe como real. Mas, tirando isso, eu acredito que Barry Jenkins fez uma condução de gênero muito digna, principalmente se tratando do primeiro trabalho desse naipe do homem. Todavia, curiosamente, é na área em que ele até agora demonstrou uma maior expertise que Mufasa dá umas patinadas. Ou seja, no drama. Acontece que essa frequência caminha de forma emocionalmente econômica demais, o que pode não dizer tanto respeito à direção, que me pareceu fazer o possível com o que tinha em mãos. O que eu acho que pega mesmo é que o que o diretor tinha em mãos era um roteiro frágil. Não que seja de todo mal, inclusive isso nos leva ao meu segundo pré-julgamento e que felizmente se concretizou. Pois se eu saí meio descontente da sessão de O Rei Leão de 2019 por ter visto uma versão mais fria de um filme que era excepcionalmente emotivo, pelo menos dessa vez eu veria uma história que não teria esse comparativo, já que buscava ser original. E eu digo buscava porque se o Rei Leão é fortemente inspirado em Hamlet, de William Shakespeare, Mufasa me pareceu em parte inspirado na história de Moisés. Sim, o Moisés bíblico, de Os 10 Mandamentos, o Príncipe do Egito. Pois veja bem, é um jovem plebeu que é levado para longe de sua terra pela correnteza de um rio. Ele vai parar num reino onde é jurado de morte e precisa sair numa peregrinação rumo a uma terra prometida. Oh, nossa, quer dizer então que Mufasa é um plágio? Não, assim como o Rei Leão também não é ao se inspirar em Hamlet. Talvez o Rei Leão seja um plágio do anime japonês Kimba, o Leão Branco, mas isso é assunto para outro momento. Por enquanto, para o nosso papo importa apenas que as inspirações e a repetição de ideias não necessariamente prejudicam a apreciação e o desempenho de um filme. E nos moldes de uma história protagonizada por leões, os roteiristas de Mufasa beberam da fonte de Moisés, mas compuseram o suficiente para que a gente pudesse chamar de uma história original, sim, com direito até a várias alterações e caminhos divergentes. Na minha opinião, os problemas da trama de Mufasa definitivamente não estão na sua premissa ou muito menos em sua estrutura, mas em seu desenvolvimento,
que, retomando o que eu estava dizendo, é suave e simplificativo demais, até para uma aventura familiar da Walt Disney, gente. Na verdade, é tal qual as aventuras familiares mais bobas e esquecíveis do estúdio. Ou vai dizer que ainda hoje a gente costuma lembrar de Flubber, uma invenção desmiolada, ou Inspetor Bugiganga. A gente pode até esboçar uma simpatia nostálgica se viu esses filmes na infância, mas ainda assim são obras completamente esquecíveis e descartáveis por serem pobres de elementos e desenvolvimentos marcantes daqueles que costumam provocar emoções mais profundas no espectador. Pois, para mim, esse é precisamente o caso de Mufasa, o Rei Leão, que talvez só escape do rápido esquecimento por contar uma história pregressa de personagens já conhecidos e queridos, e por se tratar de um projeto pertencente a uma franquia fortíssima da Walt Disney, que, se o sucesso financeiro se mantiver, não deve ser descontinuada tão cedo. Mas, tirando isso, há uma certa inconsistência incômoda quanto aos desenvolvimentos dos personagens, que são movidos à base de convenções básicas e do que havia sido previamente estabelecido nas obras anteriores. As motivações importantes para mover a trama são geralmente sustentadas por pilares satisfeitos em convencer tão somente o público infantil. Isso se vê na tomada de certas decisões, em especial aquela que faz o Taka mudar de comportamento, e nesse caso o problema que eu enxergo não está na mudança em si, mas em como essa mudança é repentina, baseada apenas em um gatilho só, mas sem haver qualquer mínima pista anterior. E essa fragilidade se vê também nas motivações de vida, como a dos vilões principalmente. Novamente, o problema não é a motivação em si, mas a realidade dramática que sustenta ela, que é praticamente inexistente. Por que os vilões são maus? Porque eles querem ser maus, é isso. E não há uma aparição sequer em que eles não precisem escancarar isso verbalmente e por meio de falas insuportavelmente pobres. E sabe por que isso incomoda tanto? Porque quando os personagens são óbvios dessa forma e falam de forma óbvia dessa forma, cada vez que eles voltam à cena, eles vão estar dramático e psicologicamente no mesmo lugar que antes. Eles não se movem, o que leva a uma inevitável repetição. E repetição, lembram? Leva à monotonia. Logo, quando os vilões aparecem aqui, uma vez que a gente percebe que eles não vão ter um mínimo desenvolvimento que ofereça qualquer tipo de complexidade, surpresa ou imprevisibilidade, é natural que a gente canse e tenha sono. Ah, lá vem eles falar aquela mesma ladainha de novo. Oh, olha só como eu sou malvado, vou fazer malvadeza. Só que Mufasa, o Rei Leão, é um filme de 2 horas. Como é que pode ter faltado tempo para trabalhar melhor essas questões dramáticas? Bom, creio eu que os principais motivos foram 2. O primeiro foi subestimar o público. Por ser um filme de criança, os executivos podem ter julgado que não precisaria de peso ou de um alicerce mais forte. Um equívoco, na minha opinião, e coisa que até a animação clássica se permitiu, sim. Ela até tem momentos mais tensos, sombrios e morte em cena. Aqui, isso parece que foi proibido. O que até prejudica a compreensão da história, porque em certo momento, por exemplo, o vilão aparece dizendo que o filho dele morreu. Mas como isso não foi mostrado ou sequer insinuado, a minha reação foi de... Hein? Morreu foi? Quando? Será que eu cochilei? Não cochilei não. O filme só resolveu omitir mesmo, pra não melindrar demais a garotada. Quanto ao segundo motivo do porquê faltou tempo para um maior aprofundamento dramático aqui, foi porque, pelo visto, os roteiristas precisaram atender uma alta demanda de referências. Se foi uma demanda dos executivos ou uma autodemanda, eu não sei. Só sei que o roteiro parece ter sido escrito com uma checklist do lado. Tem que fazer uma alusão à frase "tudo isso que o sol toca é o nosso reino". Algumas vezes, foreshadowing, ou referência à cravada que o Scar dá na pata do Mufasa antes de matar ele. Algumas vezes, explicação da origem de elementos icônicos como o nome do Scar, tudo bem, nesse caso é compreensível, mas também o cajado do Rafiki e até a disposição da grande pedra palanque lá. Repetição de cenas icônicas, a da manada é uma delas que eu já falei. Na verdade, a estrutura desse filme remonta a muitos momentos de O Rei Leão. E a participação de personagens queridos, mesmo que eles não façam parte dessa história. Pois é, o roteiro deu um jeito de enfiar até o Timão e Pumba na parada. E talvez a gente não se incomode tanto graças ao carisma inerente da dupla, mas chega a ser perceptível como a narrativa precisa fazer pausas artificiais, às vezes até em momentos impertinentes, só para inserir mais algumas interações cômicas desses dois. Que te falar, nem sempre funcionam não, tá? Porque o texto não tá tão inspirado assim em relação à piada. Mas enfim, apesar desses pesares, eu confesso que Mufasa me agradou mais do que o remake de O Rei Leão. Só lamento o filme não ter ido além nesse abraço à fantasia, pois digo e repito, espaço tinha. E sem comprometer o estilo de animação realista. De qualquer forma, sendo uma história original, sem a comparação pesando contra,
acredito que tem aqui o suficiente para segurar o espectador com interesse. Até porque conta com momentos primorosos de ação e aventura, tem músicas muito empolgantes, são muito bacanas, muito belas, gostosas de ouvir, em momentos musicais nem tanto, mas tudo bem. E por fim, conta uma história simpática. Desenvolvida de forma superficial e simplória? Sim, mas ainda assim, muito simpática. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Tava pensando aqui, quando será que se passa a história de O Rei Leão e Mufasa? Será que é contemporâneo? Será que se passa, sei lá, 2000 anos no passado? Será que é no futuro? Ô Imaginago, responde aí, essa teoria aí. Já é? Aí ele vai dizer, eu já fiz. Chatão. Tchau.